A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Deuteronômio, capítulo de número 31 e versículo de número 23, que vai nos dizer assim: Ordenou o Senhor a Josué, filho de Num, e disse: Sê forte e corajoso, porque tu introduzirás os filhos de Israel na terra que, sob juramento, lhe prometi. E eu serei contigo. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. O nosso Deus é o Deus que revela as coisas antes de acontecer. Ele já mostra, já dizendo: eu te escolhi. Você tem uma missão. Você observa aqui que Moisés, ele ainda estava vivo quando o Senhor disse que Josué introduziria o povo na terra que, sob juramento, Deus havia prometido entregar. Muitas vezes, irmãos, aquilo que Deus ele nos revela, aquilo que Deus fala para nós, que ele nos mostra, vai soar humanamente falando como loucura. Mas o Senhor está dizendo: eu não erro nas minhas escolhas. Eu quero enfatizar aqui para você que Moisés ainda estava vivo quando Deus falou que Josué introduziria o povo na terra que mana leite e mel. Por isso o Senhor disse: Josué, ser forte e corajoso, porque a sua missão é grande. Ribiante, urabacandarai, talvez você entrou aqui com uma grande promessa de Deus, porém, quando você olha para o seu cenário, é totalmente contrário. Você se acha incapaz, você pensa que não vai conseguir, que a missão é grande demais. Imagine Josué ouvindo estas palavras. Imagine Josué olhando para Moisés e pensando: meu Deus, será que eu vou conseguir ser como este homem é? Porque, irmãos, Josué, ele ficaria no lugar de Moisés na liderança. E a responsabilidade era muito grande. Por isso você vê Deus enfatizando no chamado de Josué ser forte e corajoso. Porque Deus não conta com gente covarde. Deus não conta com gente medroso. Se você entrou aqui com uma grande promessa de Deus, respira fundo, peça força a Deus, peça coragem a Ele para cumprir o que Ele designou para a sua vida. Não fuja, seja forte, seja corajoso. Declare comigo: eu não vou fugir do que Deus tem comigo, eu vou ser forte e vou ser corajoso. Eu não vou fugir do que Deus tem comigo, eu vou ser forte e corajosa. Tem pessoas que entraram aqui, irmãos, que Deus tem um grande propósito na sua vida. Porém, hoje, quando você olha, você diz, humanamente falando, é loucura. Não parece que a palavra de Deus vai acontecer. Não parece que o propósito de Deus vai se cumprir. Quando Josué olhava para a história dele, irmãos, parecia também que aquela palavra era uma loucura. Por quê? Porque Moisés ainda estava vivo quando Deus mostra que o próprio Josué introduziria o povo na terra que mana leite e mel. Não fazia sentido aquelas palavras. Por quê? Porque Moisés, como líder, ainda estava vivo. Porém, irmãos, Deus revela as coisas como se elas já fossem. Observe isso. Deus, quando Ele nos escolhe, Ele já sabe o que vai fazer na nossa vida. Então, quando Ele nos revela, como nós somos limitados, nós só vemos o que está diante do nosso campo visual. Muitas vezes nós pensamos: Senhor, como é que isso vai acontecer? Senhor, isso está parecendo loucura, xarabacandaraço. Talvez você entrou aqui com uma promessa que parece loucura e você diz: meu Deus do céu, é muito impossível o que o Senhor me diz que vai fazer na minha vida. E Deus está dizendo: eu não erro alvo, eu não erro endereço, eu não erro na escolha. Eu te capacito para você viver aquilo que você se acha incapaz. Irmão, se Deus escolheu, está escolhido. Se Deus disse é você, é você. Você observa que Deus não deu opção de escolha, Josué. É igual você. Você não tem opção de escolha. E agradeça por isso, porque você é uma pessoa selecionada pelos céus. Declare comigo: eu sou uma pessoa escolhida pelo próprio Deus. Eu sou uma pessoa escolhida pelo próprio Deus. Você observa aqui no versículo de número 23. Ordenou o Senhor a Josué. Quem falou com Josué? Quem ordenou?
Ordenou. Ordenar, irmãos, é a mesma coisa que mandar. Deu a ordem. Deus não deu opção. Deus não perguntou. Não está escrito aqui. Perguntou o Senhor a Josué. Você quer, Josué? Não. O Senhor ordena. Tem pessoas que estão me ouvindo agora que você não tem opção de escolha. É como Josué. Josué não tinha opção de, eu não sei se eu vou, não sei se eu não vou. Deus disse, é você. Eu ordenei, já te escolhi. Irmãos, quando Deus escolhe, Ele capacita. Quando Deus manda, Ele garante. Quando Ele fala, quando Ele ordena, Ele traz a capacitação para a nossa vida. Muitas vezes sofremos porque olhamos para a nossa humanidade, olhamos para as nossas falhas, para a nossa fragilidade e não colocamos os nossos olhos na promessa de Deus. Porque assim, irmãos, se a promessa é de Deus, quem é que faz a promessa cumprir? É Deus, não somos nós. Então nós precisamos entender isso. Quem traz o cumprimento para a promessa é Deus. Quem faz a palavra se cumprir é Deus. Quem faz o propósito dele acontecer é Deus. Então Josué precisava ser forte, Josué precisava ser corajoso. Essa parte aí não era parte de Deus, era parte do próprio Josué, porque Deus, ele faz a parte dele, mas nós, como seres humanos, temos que fazer a nossa. Deus, ele não vai nos isentar de fazermos a nossa parte. O posicionamento era de Josué, e eu vou dizer para você, com certeza, irmãos, Josué, ele olhava para Moisés e pensava, meu Deus, como é que eu vou ter capacidade? Porque muitas vezes, irmãos, nós olhamos para a promessa, nós olhamos para o cenário e pensamos, meu Deus, como é que eu vou conseguir? Porque Moisés, ele foi um líder muito respeitado, Moisés era amigo de Deus. Deus se manifestava de maneira extraordinária para Moisés, irmãos. Então imagine Josué olhando para tudo isso e as pressões sobre ele. Por isso o Senhor deixou bem claro, enfatizando não somente aqui, mas também no próprio livro de Josué, que Josué precisava ser forte, porque as pressões eram grandes. A cobrança seria grande diante dele, porque a Bíblia diz que quanto mais é dado, mais é cobrado. Porém, Josué não precisava temer. Declare comigo, eu não vou temer, porque o Deus que manda garante. Eu não vou temer, porque o Deus que manda garante. Deus tinha uma obra com Josué. Deus tem uma obra com você. Mesmo que você se ache incapaz, mesmo que você pense que tinham pessoas melhores do que você, tinha mesmo. Tinha pessoas melhores do que a gente, com certeza, eu não tenho dúvida disso, porque nós não somos melhores do que ninguém. Mas Deus, pela sua infinita misericórdia, olhou do céu e disse, é você, Josué. Eu quero usar você. Você será usado como o meu instrumento na terra. Declare comigo, eu sou instrumento de Deus na terra, eu não vou temer. Eu sou instrumento de Deus na terra, eu não vou temer. Eu não sei para que Deus te chamou, qual é a finalidade do propósito dele na sua vida. Mas eu quero lhe dizer uma coisa, se você tiver coragem, se você se apegar à palavra, você vai viver o melhor de Deus. Josué viveu o extraordinário. Josué também foi um grande líder. Nós falamos muito sobre Moisés, mas nós não podemos esquecer da bravura. Nós não podemos esquecer da coragem, da força que Josué teve. Porque ele teve um grande trabalho para introduzir o povo na terra que mana leite e mel. Ele teve uma grande responsabilidade também em um papel que Deus designou para ele. Então ele também foi um grande líder, porque o Deus que chamou a ele o capacitou. Então, por que se preocupas, diz o Senhor, com aquilo que eu designei para você, sendo que sou eu quem te capacito, sendo que sou eu que te sustento, sendo que sou eu que te ajudo, sou eu que te animo, e fui eu quem fiz a promessa a você, fui eu que dei a ordem ao teu respeito. Irmão, se Deus ele ordenar, nós não temos que temer. Se Deus mandar, a gente só tem que temer se Deus não mandar, né? Se Deus disser assim pra gente, não vá. Ou então se Deus não disser nada e a gente quiser ir por conta própria, aí sim nós podemos temer. Mas a partir do momento que tem uma ordem de Deus, pode ser o que for, se ele mandar você fazer, ele vai garantir. Se ele te der uma ordem, não tenha dúvidas que ele vai fazer o propósito dele acontecer e ele mesmo vai trazer para a sua vida aquilo que você precisa.
Hoje o Senhor diz para você: eu não vou escolher outro, eu não vou escolher outra, a missão é muito grande, tem melhores do que você, porém eu não abro mão da sua vida. Ordenou o Senhor a Josué. Não foi Moisés que falou com Josué, foi Deus que ordenou. A ordem era de Deus. Deus está dizendo: quem te escolheu não foi os homens. Você não está em lugares onde você está por indicação humana. Você não vai galgar alguns lugares, algumas portas, porque o ser humano quer que você chegue até lá. Não, é porque Deus quer assim. Se Deus quer assim, meu irmão e minha irmã, ninguém pode impedir, ninguém pode anular, ninguém pode invalidar, porque a vontade de Deus, ela prevalece. Mas para viver a vontade de Deus, a gente precisa tomar o nosso posicionamento. E o posicionamento de Josué era ser forte e corajoso, porque grande seria a missão de Deus para ele. Grande é a missão de Deus para a sua vida. Grande é a missão de Deus para a sua casa. Mas, irmã, eu me sinto incapaz. Pois é, grandes homens de Deus também se sentiram incapazes. Isso é normal. É melhor você se sentir incapaz sabendo que a sua força está no Senhor do que você achar que você faz alguma coisa, do que a soberba, a prepotência, a arrogância tomar conta de você, porque aí Deus não trabalha. Deus, ele gosta de usar as coisas loucas e desprezíveis desse mundo para confundir as sábias, e Deus não quer que ninguém se glorie, tá entendendo? Que não é pela sua própria força, não é sobre você, mas é sobre o que Deus direcionou para a sua vida. E outra coisa, pare de ficar olhando para as pessoas e comparando o que Deus tem contigo com o que Deus tem com elas. Você é você e elas são elas. Josué era Josué e Moisés era Moisés. Cada um com seu chamado, cada um com sua missão, cada um com a sua importância. O mesmo Deus que capacitou a Moisés era o mesmo Deus que estava aqui garantindo, dizendo: eu te escolhi também, Josué. E hoje Deus diz pra você: eu não errei o endereço quando eu te escolhi. Ah, irmã, mas tem gente que prega melhor do que eu. Tem gente que canta melhor do que eu. Tem gente que fala melhor do que eu. Tem gente que pastoreia melhor do que eu. E Deus está dizendo pra você hoje: cada um com seu chamado, pare de comparação. Olhe para aquilo que Deus determinou para sua vida. Não importa o que Moisés já fez, você tem que fazer a sua parte. Aqui, irmãos, o chamado de Josué não tinha nada a ver com Moisés. Agora era com Josué. Deus estava dizendo: Josué, vai chegar um tempo em que eu, o Senhor, separarei você. E você vai ter que ir para uma missão. Você vai ter que fazer o que eu designei, que é introduzir os filhos de Israel na terra que mana leite e mel. Você será o responsável pela introdução dos filhos de Israel na terra que mana leite e mel. Moisés foi o responsável pela saída dos filhos de Israel do Egito, lembra? Pois é, Moisés foi o responsável pela peregrinação no deserto, mas o responsável pela introdução na terra que mana leite e mel era Josué. Deus tinha uma missão para você. E ele diz: uma nova missão estou eu te entregando, não tenha medo, seja forte, seja corajoso. Deus não erra endereço quando ele escolhe. Deus não escolhe gente capacitada, mas Deus capacita os escolhidos. A capacidade da sua vida não é sua. A capacitação quem traz é Deus. Declare comigo: a capacitação que eu preciso, quem traz é Deus. Eu me posiciono e ele faz. A capacitação para minha vida, quem traz é Deus. Eu me posiciono e ele faz. Quem capacita é o Senhor. Quem fortalece é o Senhor. Quem abre a porta é o Senhor. Quem traz a cura é o Senhor. É ele quem faz o milagre acontecer. E através dessa palavra o Senhor está dizendo para você: não abro mão de ti. Aqui não era um pedido, aqui era uma ordem. Havia uma ordem, ordenou o Senhor a Josué. Deus está dizendo: eu ordeno hoje. Eu declaro, eu determino uma palavra, e não adianta você tentar fugir porque eu te encontro. Não adianta você dizer: eu não sei falar. Não adianta você dizer: eu não consigo me comportar da forma que o Senhor quer. Eu não sei ministrar direito, eu não sei cantar direito, eu não sei falar direito. E Deus está dizendo: eu não errei o endereço quando eu te escolhi. Só faz o que eu te mando, porque a capacitação quem traz sou eu.
Só faz o que eu te mando, porque o fortalecimento quem traz sou eu. Só faz o que eu te mando, porque a porta quem abre sou eu. Deixe Deus fazer da forma dele. Só se posicione, só faça a sua parte, porque o nome do Senhor será glorificado. E da mesma forma que o Senhor capacitou a Josué, ele está dizendo para você, tem uma ordem determinada, já estou te revelando, já estou te mostrando, antes de suceder, para que tu saibas que eu te escolhi. Josué não tinha para onde correr, porque antes de acontecer, Deus já estava dizendo, tu é escolhido. Deus está dizendo para você, já te mostrei, já te revelei, agora você vai ver o cumprimento da minha palavra, porque eu não errei o endereço quando eu te escolhi. Te falo antes das coisas sucederem, para que quando acontecer, você creia que o Senhor falou. Foi Ele quem determinou para a sua vida uma direção, e se Ele determinou, Ele mesmo te capacita. Seja forte e corajoso, amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque o seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por sua vida, e você que quer aceitar a Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida, amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecer, Pai, por esta palavra. Deus, obrigada. Obrigada, Senhor, por não nos dar opção de escolha. O Senhor ordena, o Senhor manda, e eu te agradeço por isso, Pai, porque a tua vontade, ela é perfeita. Não tem como o Senhor errar nas tuas escolhas, Pai. Nós temos que entender que não é a nossa própria força, não é a nossa eloquência, não é a nossa aparência, meu Senhor, quem faz a diferença, mas o que faz a diferença é a tua escolha, é a tua presença. O Senhor tinha uma missão designada para Josué, como o Senhor tem uma missão designada aqui para o teu filho, designada para a tua filha, e ninguém poderá anular, ninguém poderá desfazer a tua escolha, Pai. O Senhor está hoje confirmando que o Senhor escolheu teu filho, a tua filha, para uma grande obra, mesmo que eles olhem para o cenário, mesmo que eles olhem para a história deles e se sintam incapazes, eles precisam diariamente lembrar, Pai, que o Senhor é o Deus que cumpre a tua boa palavra. O Senhor é o Deus que faz o milagre acontecer. O Senhor é o Deus que traz a resposta para a vida do teu filho, para a vida da tua filha de maneira especial. E eu creio, meu Senhor, que o Senhor está trabalhando, meu Deus amado, para capacitar, está trabalhando, meu Pai, para que o teu propósito se cumpra, e os teus filhos irão se posicionar como Josué. Josué foi forte, Josué foi corajoso para viver o propósito de Deus, porque Deus não erra endereço, Deus não falha, mas Ele escolhe aqueles a quem Ele vai capacitar. Deus, eu creio que o Senhor está capacitando, que o Senhor está fortalecendo, Ricandaramancho, Xarabacandaraia, que o Senhor Xaramandaraia está animando o teu filho, está animando a tua filha, e o Senhor vai cumprir o teu propósito. O Senhor vai fazer acontecer o milagre, e o teu nome, Senhor, será glorificado, como aconteceu na história de Josué. O Senhor estava com ele e mostrou de maneira miraculosa que o Senhor o havia escolhido, Pai. E assim é na vida do teu filho e da tua filha. O Senhor já revelou, já falou e está confirmando mais uma vez e dizendo: eu não abro mão de você, e eu vou cumprir a minha boa palavra na sua vida. Se posicione, seja forte e seja corajoso, porque Deus não errou endereço quando Ele te escolheu, mas Ele escolheu você para um grande propósito. Não fique olhando para os outros como se eles fossem mais capazes do que você, porque realmente você não é capaz, mas o Senhor é quem te capacita. Deus, obrigada por esta palavra e pela tua escolha, Pai, na nossa vida. Senhor, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, desfazer os laços, Pai, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados, lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, aonde devem congregar, porque são teus, Jesus, são ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha
trazer a assinatura, a causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados, Senhor, e que o teu nome seja glorificado. Pai, que cada nome, cada pedido será visitado aqui de maneira especial, profunda e sobrenatural, que haja resposta, Senhor, que haja testemunho para os teus filhos contarem Jesus Cristo e que tudo seja para a honra e para a glória do teu nome. Abençoa, Senhor, aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada palavra, os prospera, concede o desejo do coração deles, meu Senhor, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo, de maneira especial. Eu te peço, Pai, falando melhor aos corações dos teus filhos, é em nome de Jesus Cristo, meu Deus, que eu te peço, te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. Deus deu a ordem. Deus, ele não perguntou, mas ele ordenou que Josué era um escolhido. O Senhor deu uma ordem ao seu respeito e não adianta. Você não vai conseguir fugir, mas Deus te capacita para você viver os propósitos dele. Da mesma forma que Deus não errou quando ele escolheu Josué para uma grande missão, ele te trouxe aqui para te confirmar que ele não errou quando ele te escolheu. Ele te escolheu e ele está te capacitando para você viver o propósito dele na sua história. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém.